E aí, moçadinha nuclear, vai eu aqui de novo, o professor Renato Holanda, o miauzinho, né, para mostrar para vocês um novo assunto, que é um assunto às vezes um pouco controverso, que os alunos têm uma certa dificuldade em física, que é o movimento circular. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas conceituais de vocês, e isso é muito importante que eu consiga tirar, para que vocês entendam bem o movimento curvilíneo, para que você entenda muito bem movimentos circulares, vocês têm que ter uma noção de vetores e vocês têm que ter realmente bem fixo na cabeça os conceitos de vetores, velocidade, vetores, aceleração e como essa velocidade e essa aceleração se relacionam, certo? Imagina que você está num carro, sei lá, você quis passar um fax para Chicago e no carro não tinha banheiro. Então aí você vai fazer aqui a rotatória do giradouro ali, que tem em Juazeiro, Barbalha, Crato, e aparece, na verdade, na física, quando você faz uma curva, aparece uma coisa nova, que é lhe puxando para dentro da curva. No caso do carro, quem atua fazendo isso é os pneus do carro, é o atrito dos pneus do carro com a pista. Então, gente, você só consegue fazer uma determinada curva porque existe uma aceleração, uma resultante, uma força lhe puxando para o centro desta curva. Obrigatoriamente, essa força não precisa lhe puxar para o centro, certo? A resultante dessa força não precisa estar no centro. Todavia, ela tem que estar para dentro da curva. Então, nunca você vai fazer uma curva e vai ter uma força resultante para fora da curva. Não. A tendência da força resultante é sempre ser para dentro da curva. Imagina aqueles joguinhos antigamente de Fórmula 1, você tinha um certo percurso, e aí você dava início a esse percurso fazia uma curva, fazia outra e muitas vezes pegava uma linha reta. Se eu fosse aqui desenhar os vetores velocidade, a gente sabe que o vetor velocidade ele sempre é tangencial à trajetória, ele sempre acompanha a direção da trajetória. Para onde o corpo está indo é para onde está a velocidade. Então, se eu fosse fazer desenhos de velocidade aqui, a velocidade estava para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, sempre tangencialmente àquele movimento, sempre apontando para onde o corpo está indo, certo? Então, vocês podem olhar que se a gente entende velocidade como vetor, olha o que é que acontece com esse vetor velocidade. Imagina o meu braço como sendo o vetor velocidade nesse percurso. Ó. Ele está mudando, né? Então, no movimento circular, a gente tem que lembrar que a velocidade, o vetor velocidade, ele é variável. Por que ele é variável? Porque ele muda, talvez não o módulo, mas ele muda a direção e muda o sentido. Ele muda a direção e muda o sentido. E a gente vem estudando, vocês estudam na mecânica, que vetores, eles só são iguais, eles só são constantes quando eu tenho três características que ele consegue manter. Duas dessas características é a direção e o sentido. Isso não ocorre no movimento circular. A gente vem vendo que no movimento retilíneo uniforme isso ocorre, né? A velocidade, o vetor velocidade, ele não muda. Então, vetorialmente falando, o vetor velocidade no movimento retilíneo e uniforme é sempre constante. Então, a gente tem que fazer primeiro as duas mudanças. Primeiro, movimento retilíneo uniforme. Quais são as características que denominam o movimento retilíneo uniforme para fazer o contraponto com o movimento curvilíneo uniforme? O que seria esse uniforme, tanto do movimento retilíneo como do movimento curvilíneo? Vamos lá. O que é que acontece com a velocidade? O módulo da velocidade no movimento retilíneo e o módulo da velocidade no movimento curvilíneo. O que é que acontece com o módulo da velocidade? O módulo, gente, é o valor. Então, digamos que esse carro venha com 20 metros por segundo. Aqui ele também está com 20 metros por segundo. Aqui ele também está com 20 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade no movimento retilíneo uniforme e no movimento curvilíneo uniforme é constante. O módulo da velocidade é constante nos dois movimentos. Constante. Tem uma característica bacana do movimento retilíneo. O movimento retilíneo e uniforme, por ele ter o módulo da velocidade constante, o vetor velocidade, ou seja,
aquele cara que precisa ter direção, sentido e módulo, ele no movimento retilíneo também é constante. Se você fizer aqui um ponto, isso aqui é a velocidade, ó, ela não vem mudando nem direção, nem sentido e nem módulo. Então no movimento retilíneo e uniforme, o vetor velocidade também é constante. Olha, para vocês não confundirem. Todavia, o vetor velocidade do movimento curvilíneo, e professor, complicou não, porque o vetor velocidade, sempre lembre direção e sentido. O vetor velocidade tanto muda no curvilíneo direção e sentido, não muda módulo, o módulo é constante, mas a direção e o sentido mudam. Então isso aqui é uma variável. E é, professor? É. Professor, mas me diga uma coisa, variável. Aqui, esse vetor velocidade é constante porque eu lembro que a aceleração é igual a zero. Se aqui o vetor velocidade é variável, é porque uma aceleração aparece e ela não é igual a zero. Então, no movimento curvilíneo uniforme, existe uma nova aceleração e ela é diferente de zero. Vamos falar sobre isso um pouco, né? Vamos tentar distribuir nessa trajetória, nesse movimento, o vetor velocidade e os vetores de aceleração. Ó, falei para vocês que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, se eu fosse desenhar um vetor velocidade aqui, ele ia estar aqui, nessa direção. Aqui, ele ia estar nessa direção, sempre tangente à trajetória, né? Aqui, do mesmo jeito, nessa direção, sempre tangente à trajetória. E aqui ele está nessa direção, sempre tangente à trajetória. Mas eu falei também que no movimento curvilíneo, no movimento circular, aparece uma aceleração, aparece uma força que puxa para o centro da trajetória. E digamos que esta aceleração resultante, que aqui puxa para o centro da trajetória, ela tenha essa direção. Então eu tenho uma aceleração resultante. Pô, isso aqui é muito confuso, né? Porque a gente vem entendendo que esses vetores assim meio inclinados, eles são ruins de trabalhar. E é por isso que vocês têm que ter uma maturidade de lembrar que o vetor velocidade ele está sobre um eixo, que eu digo eixo tangente ou eixo tangencial. Ou seja, o vetor velocidade ele coincide com o eixo tangencial. E perpendicularmente a esse eixo tangencial eu tenho outro eixo que passa pelo centro da trajetória, fazendo um ângulo de 90 graus. Esse outro eixo que faz um ângulo de 90 graus com o eixo tangencial, eu chamo de eixo centrípeto. Então vamos lá. A velocidade estará sempre sobre o eixo tangencial, coincidindo com ele. Todavia, perpendicularmente a esse eixo tangencial, eu tenho outro eixo que passa pelo centro da trajetória, que é o eixo centrípeto. Vocês podem ver que se esse movimento for uniforme, a gente vai ver que a aceleração resultante coincide com o eixo centrípeto. Não é o meu caso. Esse cara aqui, ele foi para cá. Todavia, gente, eu posso pegar esse vetor e quebrar em dois vetores constituintes. Eu posso quebrar em duas componentes, porque é sempre bom eu trabalhar em cima do eixo tangencial e do eixo centrípeto. Então eu posso quebrar esse vetor aqui no eixo centrípeto, e aí eu vou ter a minha famosa aceleração centrípeta, e eu posso quebrar esse vetor aqui no meu eixo tangencial, e aí eu vou ter também a famosa aceleração tangencial. Então, professor, quer dizer que no movimento circular, ou no movimento curvilíneo, eu tenho duas acelerações, eu tenho uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta? Tenho sim. Às vezes, a resultante do vetor, ele tem as duas componentes, mas na grande maioria das vezes, vocês vão ver que este movimento, a componente da aceleração resultante coincide com a aceleração centrípeta. Porque, gente,
Para que serve a aceleração no movimento curvilíneo uniforme? Para que serve? Por que essa aceleração ela é diferente de zero? A gente vem estudando que no movimento retilíneo uniforme, olha que legal, no movimento retilíneo uniforme eu tenho um corpinho se deslocando aqui, ou seja, com a velocidade v. E a aceleração aqui ela só pode ter duas situações. Ou ela vai ser a favor da velocidade, e aí a gente tem o famoso movimento acelerado, é quando o vetor aceleração tangencial está ao favor da velocidade, eu tenho um movimento acelerado, ou quando esta aceleração ela aparece contrária ao vetor velocidade. E aí quando ele aparece contrário ao vetor velocidade, a gente tem o famoso movimento retardado. Então eu posso ter o movimento acelerado quando eles coincidem, ou eu posso ter o movimento retardado quando eles forem contrários. No movimento curvilíneo uniforme, o que é que vai acontecer agora? O corpo vai ter uma velocidade tangencial e a aceleração ela vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com essa velocidade. Ela vai estar apontando para o centro da trajetória. E embora ela não vá mudar o módulo do vetor velocidade, aqui, se o movimento for retilíneo uniformemente variado, isto acontece, isso aqui muda, isso aqui só não muda porque ele é igual a zero. No movimento curvilíneo uniforme, a aceleração ela vai ser responsável por mudar o vetor no sentido e na direção desse vetor. Então, a aceleração centrípeta vai servir não para mudar o módulo, mas para mudar a direção e o sentido. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero, então a velocidade é constante. Se eu tivesse um movimento retilíneo uniformemente variado, eu teria uma aceleração ou gerando um movimento acelerado ou gerando um movimento retardado. No caso do movimento curvilíneo uniforme, eu realmente tenho uma aceleração, mas essa aceleração não está servindo para mudar o módulo da velocidade, mas ela está servindo para mudar a direção e o sentido dessa velocidade. Então a direção e o sentido dessa velocidade só muda porque existe realmente uma aceleração puxando para o centro da curva. E essa aceleração que puxa para o centro da curva é a nossa famosa aceleração centrípeta. Fazendo determinados estudos, a gente identifica que a aceleração centrípeta ela não é uma grandeza semelhante a esta aceleração tangencial do movimento retilíneo uniformemente variado. Não. Essa aceleração centrípeta ela é uma unidade nova, ela é uma coisa diferente. E ela depende, e a gente nota isso na prática, que ela depende da velocidade e do raio da curvatura. Como assim, professor? Como é que essa brincadeira se relaciona? Vamos lá. Imagina que esse corpo vem com uma determinada velocidade, beleza? Ele vai ter 4 curvas para fazer. Ele vai ter que fazer essa curva bem fechada, essa curva menos fechada, depois menos fechada. E imagina que isso aqui seja quase que uma reta. Então, se eu fosse desenhar o raio dessa curvatura aqui, eu ia fazer um Rzinho pequeno. Já o raio dessa outra curvatura ia ser um R maior. Dessa outra curvatura ia ser um R ainda maior. E aqui, como é quase uma reta, eu ia ter um R quase que indo para o infinito. Me diga uma coisa. A aceleração centrípeta não serve para variar o módulo não, mas serve para variar a direção e o sentido do movimento? Então vocês imaginam que esse pincel aqui é a velocidade. Ó. Chegou aqui, ó. Velocidade chegou. Quando ele chega nessa curva, gente, ele faz assim, ó. Zoom. Olha como foi grande a mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. Ó. Se eu fosse para essa segunda curvatura, ia ser assim. Não ia mudar tanto como mudou aqui nessa primeira situação. Aqui também, ó, ia mudar bem pouquinho, quase não ia mudar. E nesse sentido aqui, de quase ser uma reta, ele não ia mudar era quase nunca. Ó. Então, nesse primeiro momento, onde o raio é pequeno, a mudança da direção e do sentido da velocidade é brusca. É por isso, gente, que a aceleração centrípeta
é inversamente proporcional ao raio. Se o raio for pequeno, ou seja, se a curva for fechada, eu preciso ter uma aceleração centrípeta muito grande para dentro da curva para que este objeto não vá pela tangente, para que ele consiga fazer essa curva. Então, quanto menor o raio, mais fechado a curva e maior será a aceleração centrípeta para que eu consiga fazer essa curva. Então, professor, agora eu entendi. A aceleração centrípeta é a entidade que me faz fazer a curva. Sim. Então, se eu tenho uma curva muito fechada, eu preciso ter uma aceleração muito grande para dentro da curva para que eu consiga fazer essa trajetória? Sim. Quanto menor o raio, maior está a aceleração centrípeta. Então, gente, na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai tendo questões onde essa aceleração centrípeta também não depende só do raio, mas também depende da velocidade. Tu imagina que um corpo vai fazer esta curva aqui já fechada com 20 km por hora e tu imagina agora que este mesmo corpo vai fazer com o dobro da velocidade, com 40 km por hora. A curvatura é a mesma, o raio é o mesmo, mas a aceleração centrípeta, ele fazendo essa curva com 20, será a mesma aceleração centrípeta dele fazer essa curva com 40? Não. Na prática a gente nota que isso também muda. Quanto maior a velocidade desse corpo para fazer essa curva, maior vai ser a aceleração puxando para dentro da curva para que o corpo consiga fazê-la. Então é muito mais difícil você fazer uma curva com grande velocidade, porque você vai ter que ter uma aceleração centrípeta maior. E aí você depende na curva do pneu do carro. Então às vezes o pneu do carro está liso, você não vai ter uma aceleração centrípeta suficiente para resultar em uma aceleração para dentro da curva e você não consegue fazer essa curva e acaba saindo pela tangente. A aceleração centrípeta em síntese, ela depende do raio da curva ou da curvatura e depende também da velocidade com que você faz aquela curva. Lembrando que, vocês têm que lembrar muito disso, a aceleração centrípeta, ela não muda o módulo da velocidade. Ela está ali no movimento curvilíneo, no movimento circular, para mudar o vetor velocidade em duas características, em direção e em sentido. Tranquilo? Isso é importante porque a gente consegue delinear as características dessa aceleração. Então, na natureza, nós temos dois tipos de aceleração. A aceleração que muda o módulo, que é a aceleração tangencial, é aquela que está na mesma direção da velocidade. Como é que ela muda o módulo? Se for um movimento acelerado, o módulo vai aumentando. Se for um movimento retardado, o módulo vai diminuindo, num freio, por exemplo. No movimento curvilíneo, eu tenho outra aceleração, não mais responsável pela mudança do módulo, mas responsável pela mudança da direção e do sentido, entendeu? Então, cada vez que você vai fazer uma curva, você vai ter uma resultante para dentro da curva. Essa resultante depende de duas coisas: a velocidade com que você faz a curva e o raio da curvatura. Um ajuda e o outro atrapalha a aumentar a aceleração centrípeta. Beleza? Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar para vocês. Digamos que a gente queira colocar um ônibus espacial em órbita, ou um satélite, por exemplo. Como é que a gente pode fazer para que esse ônibus espacial ou esse satélite consiga entrar na órbita da Terra? Bom, a gente cria uma aceleração fazendo com que ele saia da Terra, primeiramente. Ele vai em linha reta, certo? E aí quando ele chega mais ou menos, e aí vocês sabem que um foguete ou um ônibus espacial ele é cheio de pedaços. Ele vai soltando esses pedaços à medida que ele vai saindo da nossa atmosfera e ficando mais distante da Terra, até que ele chega lá em cima. E quando ele chega lá em cima, gente, ele faz o seguinte, ó. Ele cria uma velocidade, ele dá uma curvatura, ele sobe reto, que se ele não desse essa curvatura, ele voltaria a cair como queda livre, mas ele precisa fazer essa curvatura
justamente para criar uma velocidade que a gente diz velocidade tangencial. Quando ele cria essa velocidade tangencial, e aí vocês têm que lembrar que nesse momento a força que puxa a gente para a Terra é a gravidade. Então a gravidade aqui funcionaria como uma aceleração centrípeta. E aí a gente teria duas componentes vetoriais, a velocidade tangencial e a gravidade, que funcionaria como uma aceleração centrípeta. Aqui a gente não teria a aceleração tangencial, porque esse corpo ele vai entrar em movimento curvilíneo e uniforme. Lembra? No movimento curvilíneo uniforme, o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, eu não tenho a aceleração tangencial. Mas a velocidade muda em direção e em sentido. Então eu preciso nessa circunstância ter uma força que puxa para o centro. E aí eu tenho a gravidade funcionando como uma aceleração centrípeta. E aí a força resultante é esta aí. Acontece às vezes a gente estar rodando um ioiô no ar e ele não cai. Porque o barbante do ioiô é que funciona, a tração do barbante é que funciona como a aceleração centrípeta. E aí o ioiô consegue só mudar o módulo da velocidade. Não é o módulo, professor. Essa aceleração centrípeta muda a direção e o sentido. Outra coisa também é quando um carro faz uma curva. O carro fazendo uma curva, quem faz a força para dentro da curva é o atrito dos pneus. Então esse atrito dos pneus funciona como a aceleração centrípeta, mudando a direção e o sentido da velocidade. Mas o módulo permanece o mesmo, nos mostrando que aquele movimento, o movimento circular e uniforme, ele não tem a aceleração tangencial, mas ele tem a aceleração centrípeta. E aí a resultante coincide com ela. Lembrando que ela é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Gente, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre o movimento circular. Qualquer coisa aí eu estou à disposição de vocês. Valeu, um grande abraço do Miau.